Graças e paz, igreja, amém? Queria louvar a Deus por essa oportunidade, na verdade por esse privilégio de poder ministrar a palavra de Deus, amém, queridos? E eu queria saber se existe aqui nessa noite corações abertos, que deseja ouvir uma palavra direta do Senhor, amém? A minha oração nessa noite é que a palavra de Deus, ao ser semeada, venha encontrar terra fértil. Corações abertos que estejam sedentos para receber essa palavra, amém, queridos? A palavra do Senhor diz que a semente dele, quando encontra um coração aberto como uma terra fértil, essa palavra ela prospera, ela cresce e ela produz a 30, 60 e a 100 por um. Eu quero, você quer também, irmãos? Então eu queria te convidar a se colocar de pé para a gente estar lendo a palavra do Senhor e que Ele venha falar poderosamente no meu e no teu coração. A gente vai estar lendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém. Diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Pode se assentar. Um tema, queridos, que Deus colocou no meu coração e que eu tenho certeza que vai falar poderosamente no teu coração também. Assuma o seu lugar no reino de Deus. Amém, queridos? Assuma o seu lugar no reino de Deus. E essa palavra que o Senhor começou a ministrar no meu coração, falou muito comigo. Falou demais no meu coração. E esse versículo onde diz, mas vós sois a geração eleita. Foi o Senhor quem falou isso, queridos. O Senhor que usou a boca do profeta, do Pedro, para liberar isso, e essa palavra, ela não muda. Essa palavra, ela não serviu só para aquela época ali. Ela está ecoando até hoje e ela vai ecoar até a eternidade. E esse é o pensamento do Senhor ao teu respeito, ao meu respeito. Olha o que o Senhor pensa de nós. Vós sois, não é uma geração eleita. O Senhor disse ali, vós sois a geração eleita. A geração eleita. Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o pensamento do Senhor ao teu respeito e ao meu respeito. E quando o Senhor veio falando no meu coração, assuma o teu lugar no reino, assuma o teu lugar no reino. E eu pensando nisso, eu falei, Deus, se a gente precisa assumir o nosso lugar, é porque existem pessoas que ainda não estão no lugar que deveria estar. Amém? Existem pessoas, às vezes nós mesmos, mesmo fazendo parte da igreja, mesmo há 5, 10, 20, a vida inteira dos seus anos na igreja, muitos de nós a gente vai entender aqui que às vezes a gente está fazendo a obra de Deus, mas às vezes ainda está faltando algo que o Senhor está falando. Assuma o teu lugar no reino de Deus. Sabe, queridos, e eu pensando a respeito disso que o Senhor pensa de nós, eu pude entender que quando o Senhor ele nos chama de a nação santa, de a geração, sabe, o sacerdócio, isso aí, quando ele pensa isso ao nosso respeito, ele não está olhando para a nossa condição. Independente daquilo que eu e você esteja vivendo, ele já declarou, você é. Você é, não é que você vai ser, você é. A partir do momento que a gente levanta as nossas mãos, que a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, a gente já está tomando posse dessa palavra, a gente já está se colocando debaixo dessa promessa, dessa verdade, e a gente é geração eleita do Senhor, nós somos sacerdotes do Deus Todo-Poderoso, amém, queridos? Nós somos a geração santa, que nós vamos manifestar e proclamar aquilo que falou ali, ó, as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a
luz do Senhor, nos tirou da podridão, nos tirou das trevas e nos trouxe para a presença do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você pode se alegrar com essa palavra. Essa palavra fala muito no meu coração. Fala muito no meu coração isso. E quando eu leio ali em 1 Samuel 16:7, eu posso entender ali como que Deus olha para dentro de nós também. Olha o que diz ali no 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando o Senhor trouxe essa palavra ali, o Senhor ele tinha direcionado o profeta Samuel àquela cidade e falou: vai lá, vai naquela cidade, vai naquela família, lá na família de Jessé, que eu vou levantar ali, naquele meio ali, o próximo rei de Israel. E Samuel, obedecendo a palavra do Senhor, a ordem de Deus, ele foi. E quando ele chegou lá na casa de Jessé, falou: ó, o Senhor me mandou aqui, e ele falou que daqui, dos teus filhos, ele vai ungir, eu vou ungir, e ele vai levantar um novo rei em Israel. E na mesma hora o pai ali falou assim: não, vou chamar meu filho. Com certeza ele chamou o maior, mais fortão, mais bonitão, falou: tá aqui, ó. E ele olhou assim, Deus falou no coração de Samuel: não é esse. Ele falou: foi lá, chamou o outro, fortão também, bonitão, malhadão, falou: tá aqui, o meu outro filho, com certeza esse daqui. E Samuel falou assim: não, não é esse daí. E ele foi chamando todos que estavam ali. O último que estava ali, Samuel ainda falou assim: não, também não é esse. Não é possível, deve ter mais algum. Deus não se engana. Ele me mandou aqui, ele falou que está aqui. O novo rei de Israel, ele está aqui na tua família. Aí o pai se lembrou: tem Davi, o meu menor, o meu mais novo, está lá atrás das malhadas. E ele falou: chama ele. E quando ele chamou, veio aquele jovenzinho, ruivinho, né, pequenininho, bonitinho. E ele chegou ali, o pai: não é possível. E ele falou: aí está o novo rei de Israel. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. E a gente pode entender que a gente, irmãos, a gente sendo homem, sendo falho, nós sempre olhamos a aparência do ser humano. A gente sempre se aproxima do bonitinho, do fortão, né, daquele que tem aparência. Isso é natural, irmãos. A gente tem que lutar contra isso todos os dias. Não há A nem B, todos são assim. O ser humano é assim. A gente olha a aparência sempre. Sempre a gente olha a aparência. Mas o Senhor, ele olha o coração. O coração de Davi, sabe como era o coração de Davi? Deus foi lá, usou Samuel, ungiu a vida dele e falou: você vai ser o próximo rei de Israel. Só que isso ainda levou um tempo. Davi continuou, foi prosseguindo a caminhada dele. Lá na frente o Senhor virou para ele e falou assim: olha, eu achei um homem segundo o meu coração, Davi, aquele que executará toda a minha vontade. Porque lá atrás o Senhor já olhava dentro do coração daquele jovem. E eu quero te falar nessa noite uma palavra do coração de Deus para a tua vida. Eu não sei como está o seu estado, mas o Senhor te fala: levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça que você é segundo o coração de Deus, amém? A promessa do Senhor não mudou sobre a tua vida. Independente se você está desviado, se você está afastado, se você está desanimado, você ainda é a nação santa do Senhor. Você ainda é a geração de Deus que o Senhor vai levantar nessa geração para proclamar as verdades do Senhor. Amém, queridos? Recebe essa palavra do Senhor na tua vida. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, querido. Não estou falando da boca para fora. Você que nos visita também, o Senhor te trouxe aqui para te falar que você é amado do Senhor. O Senhor, Ele nunca, você pode ter se afastado da sua presença, mas o Senhor nunca tirou os olhos dele da tua vida. Se coloque debaixo dessa palavra nessa noite, e o Senhor te fala agora: assume de novo o teu lugar no reino de Deus, porque o teu lugar está ali te esperando. O Senhor não te substitui. O Senhor não coloca outro no teu lugar. Você é joia preciosa, é único. Não tem ninguém igual a você, ninguém semelhante a você. Você é único. E o Senhor te fala nessa noite: assume o teu lugar, a tua posição no reino de Deus. Amém, queridos? Deixa o Senhor ministrar no teu coração. E a gente começa a entender: Deus, como é que eu faço? Como é que eu faço para assumir isso? Como é que eu faço para assumir o meu lugar, minha posição no reino de Deus? Um conselho que eu te dou, um conselho que eu te dou:
seja vigilante. Seja vigilante. 1 Pedro 5,8 diz assim, ó, sede santos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Seja vigilante, queridos. A gente começa a olhar, isso aí, mais uma vez eu falo, é independente de qualquer ser humano, independente se é cristão ou se ainda não é. A gente vê assim que existe uma luta travada, existe uma batalha real travada, e que muitas vezes a gente se esquece disso. A gente começa a se deixar ser envolvido pelo trabalho, por aquilo que interessa a gente, pela igreja, pelos ministérios, servindo ao Senhor, se dedicando. Muitas vezes a gente começa a se envolver tanto, e se a gente não vigiar, a gente começa a perder. A gente começa a perder detalhes na nossa vida, que se deixar, o diabo começa a entrar. E a gente vê ali, ele está falando, sede sóbrios, vigiai. E eu começo a entender, queridos, como que o diabo, ele consegue tirar alguém da posição do Senhor, da posição que o Senhor escolheu para ele. Eu li uma frase que eu vi em um filme, essa frase, de repente você vai lembrar, e eu tinha esquecido ela. Quando eu estava preparando a palavra, eu vi essa frase no meu coração, e eu fui procurar quem é o autor. E eu vi ali que está dizendo autor desconhecido. E eu vou ler essa frase para você. Essa frase fala assim, ó, um império destruído por seus inimigos pode reerguer, mas o que se destrói de dentro para fora, esse não. Olha a intenção de Satanás. E a gente vê que o diabo, ele tem minado, ele mina a nossa vida. Foi o que eu falei, a gente pode estar dentro da igreja a vida inteira. Se a gente não vigiar, o diabo ele vai minando, ó, de dentro para fora. De dentro para fora. Interessante que desde a conferência do ano passado, mais uma vez eu falo como Deus tem falado nos nossos corações a respeito disso. E para começar o ano de 2020, Deus ele colocou novamente esse tema no nosso coração, e a gente está ministrando essa palavra durante o mês de janeiro. A transformação, ela vem de dentro para fora. E a gente está ministrando o mês inteiro, falando sobre isso. E sexta-feira aqui foi forte demais. Quem teve aqui sexta, querido? Foi bênção ou não foi? Deus falou forte demais no nosso coração, queridos. A gente começou a conversar, a bater papo aqui sobre a palavra, e já estava dando 9h20, e falou, vamos ter que parar, vamos ter que sair, porque a vontade era ficar, conversando da palavra de Deus, falando, de várias coisas. E olha só que interessante, o Senhor ainda não tinha falado isso aqui comigo, me lembrado dessa frase. E a gente falando aqui, ó, a transformação é de dentro para fora, a transformação é de dentro para fora, o mês inteiro, 2 meses, desde novembro, a transformação é de dentro para fora. Se a gente quer conquistar, tem que ser de dentro para fora, tudo começa lá dentro. E ver essa palavra, o inimigo, ele também quer trabalhar de dentro para fora. Forte isso, né? Deus, ele trabalha de dentro para fora, o inimigo como só copia. Ele também quer trabalhar de dentro para fora. E eu falei, como assim, Deus? Como assim que ele trabalha de dentro para fora? E ele começou a me dar algumas coisas aqui, ó. Sabe como que ele trabalha de dentro para fora? Abalando as nossas estruturas. Quantas vezes se levantam situações, quantas vezes ele lança seta na nossa vida, e como que a gente fica, irmãos? A gente perde o centro, a gente sai do centro da vontade de Deus, a gente fica abalado, desestruturado, mexe com a gente, sabe? Mexe com a nossa coluna lá dentro. E o diabo, ele trabalha dessa forma. E a gente começa a ver que começa a entrar aqueles sentimentos em nossos corações, tristeza, incapacidade. Quantos de nós, às vezes, hoje está aqui e fala, poxa, eu sei que eu tenho chamado, mas eu me sinto incapaz. Não precisa levantar a mão, mas eu sei que existem pessoas aqui. Eu sei que para que Deus me chamou, mas eu me sinto incapaz. Baixo autoestima. Quantos aqui nessa noite, o Senhor está falando para a gente aqui, para todos que estão aqui nessa noite, quantos aqui se encontram aqui hoje e olham para dentro de si e estão com a sua autoestima em baixa? O diabo está trabalhando no teu interior, queridos. Mas não é à toa que você está aqui nessa noite. O Senhor não te trouxe aqui à toa. O Senhor quer curar isso, amém, queridos? O Senhor quer curar isso na tua e na minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A falta de confiança em si mesmo, irmãos. A gente falava sobre isso aqui na sexta-feira também. A hora que a gente começou a falar de Saulo, né? Que Deus teve um encontro com Deus ali. Saulo matador, Saulo perseguidor, Saulo assassino, né?
que perseguia a igreja, e de repente, ali no caminho de Damasco, veio aquela luz e aquela voz poderosa, né? Falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aquilo impactou o coração dele, ele já caiu no chão, já ficou cego na hora, 3 dias de cegueira, e naquele momento ali o Espírito Santo começou a trabalhar no coração dele. E Altair ainda falou que ele pesquisou, e falou: se você sabe o que significa o nome Saulo? Desejado. Lembra da palavra lá que independente do nosso estado, a gente é nação eleita? Independente de como a gente esteja, o Senhor, Ele deseja a nossa vida. Saulo, matador, assassino, perseguidor. O Senhor olhar para ele e falar: eu quero aquele homem ali. E ele era um homem tão temido que, não sei, eu acho que ninguém tinha se levantado indo para pregar para ele, só Estevão. O homem que teve a ousadia de pregar para Saulo, só que ele foi apedrejado até a morte e não negou ao Senhor. Só esse homem que teve a ousadia de pregar para Saulo. E mais ninguém se levantou, mais ninguém teve coragem. Aí o próprio Deus, ele falou: eu vou ter que pregar para ele porque eu quero ele, eu desejo Saulo. E ele apareceu lá e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Deus começou a trabalhar, Deus começou a ministrar na vida dele. E o Senhor começou a transformar de dentro para fora a vida de, agora, Paulo. E eu comecei a ver, a estudar isso aí. E a gente vê ali que Paulo era um homem entendido, né? Um homem cheio de conhecimento, de sabedoria, né? Do cotidiano, do mundo, sabedoria, estudo, né? Homem mergulhado. E ele também mergulhou naquilo que ele tinha convicção, em perseguir a igreja, em assassinar os cristãos. Ele mergulhava nisso, ele era aprofundado naquilo que ele fazia, né? E só que no momento que ele se entregou a Jesus, que ele entregou a vida dele, ele começou a conhecer, ele também começou a mergulhar. Eu acho que com mais intensidade ainda ele começou a conhecer. E a gente ainda falava aqui, existe como que ele vai ter raiva. Ele tinha raiva dos cristãos. Por quê? Porque servia a Jesus Cristo, pregavam a Jesus Cristo. E alguém pode ter raiva de quem não conhece? Alguém pode ter raiva de quem nunca ouviu falar? Pois é, então no fundo, Saulo ele sabia quem era Jesus. Só que por algum motivo ele tinha raiva. De repente não poderia ter aquilo que Jesus pregava, ele ainda não tinha, não conhecia. E quando ele começou a conhecer ao Senhor, ele começou a mergulhar. Falou assim: eu quero esse Jesus, agora eu quero as promessas dele, eu quero isso para mim. Se o Senhor me desejava, agora eu também passo a desejar esse Jesus amado que teve um encontro comigo. E ele começa a mergulhar no Senhor, mergulhar no Senhor. E eu começo a ver que ele foi curado. De dentro para fora, já não existia baixa estima mais nele, já não existia mais tristeza, já não existia mais aquele sentimento de incapacidade. E a gente conversando aqui, eu lembrei de algo normal. Assim, a gente tem o hábito de falar, isso aí é normal, é até mesmo por humildade. E às vezes está aqui: gente, não olha para mim não que eu não tenho nada. Não é? Mas normal, Deus entende isso. A gente fala por humildade, não olha para mim não que de mim não tem nada. Sabe só o que Paulo falava? Olha para mim, me imita, assim como eu sou imitador de Deus. Entende como é que era a alma de Paulo? A cura que o Senhor trouxe para ele? Ele não falava isso não olha para mim não. Ele falava: olha para mim que eu sou imitante do meu Senhor e imita ele assim como eu imito. Amém, queridos? E eu, Senhor, falei: Deus, eu quero essa cura para a minha vida. Eu quero esse nível de cura na minha alma. De ter essa convicção tão forte e falar: olha para mim que eu sou imitador do Senhor Jesus. Eu falei: meu Deus, isso é uma alma curada. O diabo tenta minar de dentro para fora, mas o Senhor também ele derrama o óleo de dentro para fora também. Amém, queridos? E aquele homem ali que falou, trouxe aquela frase, que se um inimigo te derrotar, você pode se erguer, mas se você for destruído de dentro para fora, não se ergue mais. Isso é mentira do diabo. Eu descobri isso, que isso é mentira, que ainda que uma árvore for cortada na raiz, oh aleluia, os cheiros das águas do Senhor ela brotará. Amém, queridos? Oh meu Deus, eu não sei como é que você está aqui nessa noite. Se você foi arrancado pela raiz, se você foi cortado, podado, as águas do Senhor estão correndo nesse lugar. Amém, queridos? E não vai ser só o cheiro das águas. Mergulhe nessas águas hoje. Oh Pai, levanta vidas aqui, Senhor. Assume, meu irmão, de uma vez por todas o teu lugar. Assume o teu lugar no reino de Deus. O pecado não é maior do que o Senhor na tua vida. Enquanto você achar que o pecado é mais forte, ele vai te vencer. Mas quando você entender que ele precisa estar debaixo dos teus pés, você vai ver que é só você tomar o primeiro passo.
Às vezes você pode estar olhando para dentro de você e falar: Deus, não pode, eu estou muito mergulhado no pecado. Eu estou muito tempo longe do Senhor. Só o Senhor sabe o que eu já fiz e o que eu tenho feito. O Senhor sabe sim, irmãos. E Ele só está falando: venha como estás. Venha nessa noite como estás, queridos. Venha como estás. Assuma o teu lugar no reino de Deus. Amém, queridos? Eu queria te dar outro conselho. O Senhor falou no meu coração: assuma o teu chamado e não fuja da tua responsabilidade. E quando eu falo de chamado aqui, irmãos, eu estou falando de ministério, do ministério, da unção que o Senhor colocou sobre a tua vida, daquilo que o Senhor um dia te ungiu. Eu te ungi para isso. Eu te ungi para pregar, eu te ungi para cantar, eu te ungi para dançar, eu te ungi para missões, eu te ungi para intercessão, eu te ungi para mestre, para professor, eu te ungi. Assuma isso na tua vida, amém, queridos? Muitos de nós hoje entendem o seu chamado, mas existe um medo lá dentro do coração que tem te atrapalhado, que tem feito você não assumir e não exercer aquilo que o Senhor te chamou. O pastor está doido para te dar oportunidade, não está, pastor? O pastor está doido para te usar, irmãos, para te colocar, mas você tem que querer. Assuma isso hoje, irmãos. Assuma isso, seja corajoso. Quantas vezes, eu nem sei quantas vezes, mas muitas vezes o Senhor fala na Bíblia: seja forte, assim como falou com Josué, seja forte, seja corajoso, eu sou contigo. E a gente vê ali vários exemplos, né, de personagens na Bíblia que passou por isso. A gente olha para Moisés, lembra? Quando o Senhor falou: Moisés, tu vai libertar o meu povo. Moisés, eu vou usar a tua vida e você vai tirar o meu povo do Egito, aqueles milhões de pessoas. Você vai encarar Faraó e eu vou usar a tua vida para libertar o meu povo. O joelho de Moisés bateu um no outro, irmão. Ele tremeu na base, Moisés, tremeu na base. Imagina aquele velhinho tremendo ali, todo fraquinho, ter que encarar Faraó, com aquele exército todo, toda aquela autoridade. E o que ele falou? Deus, eu não posso, eu não tenho coragem. Deus falou: vai. Deus, eu não posso, eu sou gago, eu sou velho, eu não posso. Deus falou: vai. Só que ele insistiu tanto, falou: beleza, então tu vai, mas então vou levantar um para te ajudar. Levantou Arão, que ajudou a ele, mas ele foi. Moisés não deixou de ir, mas ele encarou, ele foi, ele encarou Faraó e Deus libertou o povo de Israel lá do Egito. E o Senhor até hoje, eu não vejo ele com essa referência para ninguém, ele chama Moisés de amigo de Deus. Viu Deus face a face, tudo porque ele venceu aquele medo dele, né? Mesmo depois também, o sucessor dele, Josué, quando Moisés morreu, Deus falou: agora é contigo, você vai continuar esse processo de levar meu povo do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida, uma terra que manda leite e mel. Agora é contigo, Josué. Ele tremeu na base de novo, falou: Deus, não dá. E Deus falou com ele: seja forte e corajoso. E ele tremeu de novo: seja forte e corajoso. Ele tremeu de novo: seja forte e corajoso, Josué. Até que ele levantou e falou: então, amém, eu vou exercer aquilo que o Senhor está me fazendo. E o Senhor usa, irmãos. O Senhor usa. Eu tenho certeza, não duvide disso. Se você tem um chamado, tem um ministério, não fuja daquilo que o Senhor tem te chamado. Isaías 61, olha o que diz Isaías 61. Não precisa abrir, não. O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para a glória do nome do Senhor, irmãos. Essa palavra é para você que se sente caído, para você que se sente distante de Deus, para você que está no pecado. Essa palavra é para você, porque Ele não vai te ungir, Ele já te ungiu. Ele já te ungiu para isso, queridos. Ele já te ungiu para pregar as boas novas do Senhor. Não fuja do chamado de Deus. O Senhor está batendo na porta do teu coração, queridos. Que você não saia daqui dessa noite sem atender o batido dele.
Você pode ouvir, eu tenho certeza, o Espírito Santo está me falando aqui que espiritualmente tem gente que consegue ouvir o batido do Senhor na porta do coração. Só falta abrir. Só falta abrir, só falta tomar o passo. Mas daqui a pouco eu quero estar aqui orando com vocês. Eu, pastor, todos que estiverem aqui, nós vamos estar levantando as nossas mãos. Eu quero que você venha aqui, tomar o teu passo e falar, eu volto hoje. Eu assumo hoje o meu lugar no reino de Deus. Amém, queridos? Seja corajoso. Seja corajoso. A mesma palavra que o Senhor falou com Josué, Ele fala para você hoje. Seja corajoso. Amém, irmãos? Uma palavra assim que Deus Ele falou fortemente também no nosso coração na sexta-feira. E que na sexta-feira, eu pensando ali, falei assim, eu vou acrescentar isso porque é de Deus. Tem tudo a ver. Aí hoje de manhã, eu aqui, o pastor falou, tu vai pregar de quê? Aí eu falei, pastor, eu vou falar sobre isso aqui, ó. E ele falou assim, então fala sobre Jonas. Eu falei, amém. E a gente falou sobre isso sexta-feira, falando sobre Jonas, que tem tudo a ver com a palavra. E eu falei, eu acho que eu vou acrescentar. Quando o pastor falou aquilo ali, eu falei, então é de Deus. Testificou, encaixou perfeitamente. E o Senhor, se a gente for ler a história de Jonas, a gente vê ali que existia uma cidade grande cidade, e que ela estava mergulhada no pecado, mergulhada mesmo. Nível forte de pecado, prostituição, aquilo que vira a tua mente, é isso aí que Nínive estava mergulhada. E o Senhor falou assim, eu vou destruir essa cidade. Assim como eu destruí Sodoma e Gomorra, eu vou destruir essa cidade também. Só que veio no coração dele, como nosso Deus é um Deus de amor, e um amor assim que além do nosso entendimento, ele falou, vou dar mais uma chance. Falou com Jonas, falou, Jonas, vai lá e levanta um clamor. Vai lá e leva mais uma vez a minha palavra e vamos ver qual vai ser a atitude daquela cidade. O que Jonas fez? Tremeu na base, irmãos. Tremeu na base, Jonas. E ele veio, eu imagino, o medo que veio no coração dele. E o que ele fez? Fugiu. Diz ali que ele comprou uma passagem. Ele não ganhou essa passagem, ele não foi convidado. Ele comprou uma passagem para uma embarcação. E lá tinha gente, um barco grande, né? Lá tinha gente de várias espécies, né? De tudo quanto é tipo. E ele entrou naquela embarcação e foi para uma Tarsis, se eu não me engano. Foi para essa cidade. E ali dentro do barco, e ele medroso, né? E muito descansado. Enquanto eles estavam lá na embarcação, ele desceu lá embaixo e ficou dormindo. Ele dormindo lá e Deus fala ali que Deus tocou lá no vento, no mar, e trouxe uma tempestade poderosa ali naquele mar. E o barco começou a balançar, e diz ali que eles começaram a jogar fora ali a carga. Fala ali que jogaram, na minha versão, fala que jogaram fora a fazenda. E quando a gente entende de fazenda, a gente entende de dinheiro, né, irmão? Até isso eles começaram a lançar fora no barco, jogar para ver se aliviava o peso e nada. O homem desceu lá lá embaixo do barco, onde, né? E viu o Jonas lá dormindo e falou assim, o que tu tá fazendo? O homem tá dormindo, tu não tá vendo o que tá acontecendo lá em cima? Aí ele subiu e tome tempestade. E ele diz ali na palavra que o barco estava a ponto de rachar no meio. E se racha, vai todo mundo embora. Não é, irmãos? E eles começaram a pensar, falaram, tem alguma coisa aí no ar. Como tinha gente de várias espécies, tinha Deus com um D minúsculo para tudo quanto é lado. E eles começaram a lançar sorte. E eles lançaram sorte, e essa sorte caiu em Jonas. E eles falaram, homem, qual é o teu Deus? E ele falou quem era o Deus dele. Meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando ele falou assim, eles falaram, homem, o que tu fez com esse Deus? Para ele ficar tão furioso com a gente. Aí ele contou que ele estava fugindo de uma ordenança do Senhor, fugindo da presença de Deus. Aí ele falou, mas e agora? O que a gente vai fazer? Ele era temente a Deus também, Jonas. Apesar de estar fugindo, ele tinha um temor ao Senhor. E ele falou, só tem um jeito, me lança no mar. Pode me lançar, o que é isso? Me lança no mar. Só assim, eu conheço meu Deus, só assim essa tempestade vai passar. Pode me lançar no mar. E eles fizeram, senão ia todo mundo morrer. Foram lá e lançaram ele no mar. Diz ali que quando ele lançou no mar, imediatamente aquela tempestade cessou. E diz ali que veio um temor tão grande na vida daqueles homens que eles reconheceram que o Deus de Jonas era o único Deus, o único Senhor. E diz ali que quando ele caiu na água, veio um peixe, um grande peixe, uma baleia, e engoliu Jonas. E ele ficou ali dentro imagina,
dentro da barriga do peixe. Ele, orando ao Senhor, ele fala que Deus levou ele nas profundezas das águas. Imagina, aquela baleia viajando com Jonas, descendo. Não tem como imaginar a sensação que ele sentiu. Alguém aqui já esteve dentro de um peixe, irmão? Não tem como imaginar essa sensação. Mas diz ali que ele caiu em si e falou, vou clamar ao meu Deus. E começou a orar ao Senhor, orar a Deus, orar a Deus, orar a Deus. E o que Deus fez? Tocou na baleia, a baleia foi lá, vomitou ele na praia. Jonas na praia, e dali ele já saiu um novo homem. Ele teve um encontro de novo com Deus dentro da baleia. Mas ele sofreu para isso, irmãos. E um conselho que o Senhor, não eu, mas o Senhor te dá nessa noite: não fuja do teu chamado. Porque muitos, o Senhor fala aqui nessa noite, muitos hoje aqui estão em uma situação que se encontra dentro de uma baleia, mergulhado em um problema, porque está fugindo do chamado do Senhor. Está fugindo daquilo que Deus te chamou para fazer. Está fugindo daquilo que o Senhor falou assim, eu te coloquei para isso aqui. Eu te ungi para isso aqui. Só que o Senhor respeita a nossa vontade. Você fala, Deus, eu quero sair. Deus vai falar, tem certeza? Eu quero sair. Tem certeza? Eu quero sair. Sai. Só que Deus, ele te ama tanto, irmãos, que ele prefere te lançar dentro da barriga de um peixe, para ver se você desperta, se eu desperto, para a gente assumir aquilo que o Senhor nos chamou. E a gente tem que entender igual Jonas, só existe um jeito. Só existe um jeito para eu retomar, para eu assumir a minha posição no reino, me lançar nas águas. Só que nessa noite, irmãos, as águas que estão aqui não é uma tempestade. As águas que estão correndo nesse lugar não é aquela tempestade que estava ali a ponto de quebrar esse barco. As águas que correm aqui, aquelas águas que correm do trono de Deus. Aquelas águas que trazem vida, que trazem cura, elas estão aqui nesse lugar. Elas estão correndo nesse lugar. E o Senhor te fala nessa noite, só existe uma coisa que vai te fazer sair desse problema. Mergulha nessas águas, irmãos. Mergulha nessas águas. E muitas vezes a gente acha que o problema é só com a gente, que fugir da presença de Deus, às vezes a gente acha que não é tão sério assim. Ah, não. Eu vou servir aqui onde eu estou aqui no meu ministério, tá bom. Eu estou cantando, tá bom. Eu estou dançando, tá bom. Eu estou na intercessão, tá bom. Não, eu estou pregando, tá bom. E o Senhor te fala, você está fugindo daquilo que eu te chamei. Ele falou com Davi, o homem que executará a minha vontade, não toda a minha vontade. E às vezes a gente está servindo a Deus pela metade. Ah não, já estou aqui, tá bom. E o Senhor está falando, tem mais. Você sabe exatamente o que o Senhor está falando no teu coração. Você sabe exatamente o que o Espírito Santo tem te falado aí agora. E o Senhor te convida nessa noite, assuma o teu lugar no reino de Deus. Amém, queridos? E eu queria usar o último exemplo aqui, um exemplo forte demais também, que fala do filho pródigo. Quem aqui conhece essa história? Muito conhecida, filho pródigo. E a gente, como a gente falou aqui, o Senhor, ele não arromba o coração de ninguém. Uma qualidade, uma das maiores de Deus é que ele nos deu livre-arbítrio. Não somos marionetes de Deus, não somos robôs programados, não. Nós somos dotados de inteligência e de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E a gente olhando ali para a história do filho pródigo, ele chega para o pai dele e fala, Deus, pai, me dá a minha parte, a parte da minha herança. Aí o pai de novo, tem certeza? Eu quero, pai. Tem certeza? Você está medindo as consequências? Pai, eu quero. Toma. E o que ele fez? A Bíblia fala ali que ele foi para distante, foi para uma terra distante, distante do pai dele. Ele foi para distante. E o pai o que fez? Deixou. Ele respeita o livre-arbítrio. E esse pai aqui é a figura de Deus, irmãos. Tem muitos aqui nessa noite, glória a Deus que você veio, que o Senhor te trouxe aqui. Esse é o primeiro passo, irmãos. Se alegre nessa noite porque você está aqui. Mas um dia, você fez a mesma coisa. Para Deus, me dá a parte que me cabe. E você foi para uma terra distante da presença de Deus. E a gente olhando ali para o exemplo do pai, a gente vê ali que o pai foi atrás do filho pródigo. Ele não foi. O pai não foi. E o pai desejava o filho pródigo. Desejava aquele filho. Assim como o outro filho. O pai desejava, o pai amava. Só que em nenhum momento a Bíblia fala que ele foi atrás dele. Ele não foi atrás dele. O pai, ele sabia quem era o filho dele. Mas ele sabia a consequência que seria se ele fosse lá buscar. Deus não quer ninguém à força, irmãos.
Deus não quer ninguém obrigado para andar com Ele. O que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não obrigou ninguém, ele falou, segue-me. E foi andando, segue-me. Se você não quisesse, se os homens lá não quisessem, não iria. O Senhor não ia obrigar ninguém. E o pai do filho pródigo, ele fez a mesma coisa. Ele não queria que ele tivesse ido, mas quando ele foi, ele queria que voltasse. Mas em nenhum momento ele foi lá buscar. Ele falou, ele vai ter que voltar com as próprias pernas. Ele vai ter com a mesma perna que ele foi, ele vai ter que voltar. Porque isso aí faz parte do processo de cura. Faz parte, assim como a gente falou sobre a borboleta, o processo do casulo, é a mesma coisa, a gente sabe disso. Se a gente pegar lá a lagartazinha no processo dentro do casulo, se a gente quiser dar uma ajudazinha e rasgar aquele casulo ali, vai nascer algo defeituoso e vai morrer. Se a gente pegar um ovo de galinha, que a galinha está chocando, falar, não, está demorando muito, tem que nascer rápido esse pintinho. Foi lá, vou dar uma ajudinha, vou dar uma rachadinha naquele ovo ali, vai nascer defeituoso e vai morrer. É a mesma coisa, se o Senhor for atrás de você, for atrás de mim, se a gente sair da presença dEle, nós vamos vir defeituosos, vamos causar problema no reino de Deus e vamos morrer novamente, queridos. Por isso o Senhor te fala nessa noite, vem, mas Ele te ama. O Senhor, Ele te ama, Ele nunca deixou de te amar. Diz ali que um belo dia o pai lá olhando, eu imagino, que todos os dias ele devia olhar lá do palácio, do lugar lá, ele devia desejar, cadê meu filho? Cadê meu filho? Todo dia, cadê meu filho? E um belo dia, quando ele olha lá, ele vê aquele homem chegando, todo maltrapilho, como mendigo, vindo. E ele olhou, é meu filho. O filho devia até pensar, gente, o que meu pai vai fazer comigo? E o pai aí sim, o pai foi ao encontro dele. E o pai deu uma veste nova, uma veste, sabe, de louvor, de alegria, uma veste de filho do pai. E o que ele fez? Colocou um anel de honra. Pode ter certeza, meu querido, você pode ter se afastado do Senhor, você pode ter mergulhado no pecado, mas o Senhor, Ele te ama da mesma forma, a geração eleita do Senhor. Você continua sendo filho da promessa, e de repente você está pensando, o Senhor não vai me aceitar, eu estou mergulhado no pecado. O Senhor, Ele está te desejando, e Ele te fala, venha como você está, mas vem hoje. Que o Senhor vai te dar uma nova veste e Ele vai te colocar um anel de honra, amém, queridos? E aonde você tinha vergonha, vai vir a dupla honra sobre a tua vida. Se o teu pecado era tão vermelho, igual a Bíblia fala, como o carmesim, ele vai se tornar mais alvo do que a neve, queridos. Mas assuma o teu lugar hoje, amém, queridos?